Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Feliz, irmãos, por poder estar aqui, nessa oportunidade concebida pelo nosso pastor. Quero já de antemão agradecer a Deus, pela vida do nosso nobre pastor, da sua digníssima esposa, a pastora Gorete. São bênçãos em nossas vidas. Não era intuito nosso, de já estarmos tendo essa oportunidade, pastor. Algumas pessoas se aproveitam de oportunidades. Não, a gente, ao vir a ICEGEC, era querendo refúgio, querendo ser abraçado por um pastor, por uma família, e graças a Deus nós estamos sendo abraçados. Eu lembro quando Judena estava no período da campanha, que quase todos os dias ela dizia: a pastora ligou para mim perguntando como eu estava. Ovelha amada, como você está? E a cada postagem ela se preocupava, e isso me chamava a atenção. Você encontra poucos líderes, pastores, que se preocupam dessa forma com as ovelhas, e isso é importante para Deus. Por isso que Deus vai continuar fazendo essa igreja crescer, porque essa igreja está no coração de Deus e, sem dúvida, virá muitos e muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 35. Deus tem colocado em meu coração essa palavra, e durante toda essa semana ardeu em meu peito uma mensagem acerca do capítulo 35 do livro do Gênesis. Todos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. A sinopse do texto diz: Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que eu tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não subiram após os filhos de Jacó, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Amém? Feche seus olhos comigo e oremos ao Senhor, agradecendo a Deus por essa palavra que Ele tem nos dado essa noite. Pai eterno, eu te glorifico porque Tu és poderoso, eu te glorifico porque Tu és tremendo e Tu estás em nosso meio, Pai. E nesse momento, como servo Teu, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos usar na Tua presença e que possamos, Senhor, falar a Tua palavra, que não sejamos nós, mas que o Teu Espírito venha falar aos corações que aqui está, Pai. Prepara o teu povo que chegou nesse lugar para ouvir tua palavra, e que tua palavra, Senhor, possa tocar os corações e que vidas possam ser edificadas essa noite. Pai eterno, assim nós oramos crendo que tu és poderoso para fazer, Senhor, muito mais daquilo que nós esperamos. Pai bendito, permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a palavra que ora lemos é uma palavra, irmãos, muito conhecida da igreja,
Falar de Jacó, irmãos, é falar de um grande personagem bíblico. Falar de Jacó é falar de um homem que envolveu dois períodos, o período do seu pai e também o período do seu filho José. Falar de Jacó, irmãos, é falar de um homem com várias experiências e conflitos familiares, de falar de um homem que enfrentou diversas dificuldades para se encontrar com Deus. E o que me chamou a atenção, irmão, no capítulo de número 35, é que Deus, ele dá uma ordem a Jacó. E ele manda a Jacó edificar um altar ao seu Deus, ao Deus que ele conheceu. E Deus me deu aqui, dentro desse texto, 3 altares edificados por Jacó. 3 altares onde Jacó tivera experiências diferenciadas com o Senhor. A Bíblia vai dizer que no nascimento de Jacó, um nascimento onde muitas pessoas têm ele como um enganador, como um suplantador, vamos ver uma mulher que, ao estar grávida, essa gravidez é uma gravidez de conflitos internos dentro da sua barriga, porque 2 nações estavam guerreando, estavam brigando entre si. E a Bíblia diz no capítulo de número 25 e o versículo de número 23 do mesmo livro, que vai contar a história desse personagem. E eu estava hoje conversando com minha esposa a respeito disso, que Deus já tinha feito uma promessa a Jacó. No capítulo de número 25, se você abrir sua Bíblia, e o versículo de número 23, a Bíblia vai dizer que o Senhor diz da seguinte forma: e o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Pela lógica humana, o maior seria Esaú, pois ele nasceu primeiro. Depois vem Jacó agarrado no seu calcanhar. Por isso o nome de Jacó, porque Jacó veio logo em seguida agarrado no calcanhar do seu irmão. Mas já existia uma promessa de Deus para Jacó. Já existia aqui uma ordenança do Senhor. E eu quero dizer para você essa noite que Deus tem uma promessa na sua vida. E Deus vai cumprir a promessa que Ele prometeu. Sem dúvida, Deus está trabalhando na sua vida para cumprir. Mas Jacó precisava passar por alguns altares. E eu pergunto a você essa noite, qual é o altar que você está? Qual é o altar que hoje você está vivenciando? Jacó vivenciou o primeiro altar. Qual foi o primeiro altar que Jacó veio vivenciar? Jacó veio vivenciar o altar de Betel. Era o altar onde o Senhor encontrara a Jacó com as suas experiências. Que experiências foram essas, irmão Rodrigo? Experiências de conflitos familiares. Jacó enfrentou alguns conflitos com o seu irmão, porque a Bíblia vai dizer que esse período foi um período de descobertas para Jacó. Jacó almejava coisas grandes, Jacó tinha uma visão maior, e quando Jacó viu que o seu irmão tinha o direito de primogenitura, Jacó no seu coração estava arquitetando, porque a Bíblia diz que quando Esaú vem com fome da caça, a Bíblia diz que ele pede comida a Jacó, e Jacó oferece comida sim, mas primeiro teria que ele dar o direito à sua primogenitura, teria que vender sua primogenitura. Aí Jacó já ganha o primeiro direito, Jacó já ganha o direito à primogenitura do seu irmão. A Bíblia diz que em segundo momento, quando o seu pai já estava velho, quando Isaac já estava com seus olhos escurecendo, já não enxergava muito bem, a Bíblia diz que ele manda ele preparar um guisado, e quando prepara aquele guisado, ele quer impetrar sua bênção sobre a vida de Esaú, quer determinar sobre Esaú a sua liderança, queria determinar sobre a vida de Esaú todo o domínio. E Isaac, mais uma vez, arquiteta um projeto de tomar aquela bênção. A Bíblia diz que Jacó prepara primeiro um banquete, ele leva para o seu pai, ele se camufla, ele coloca umas vestes de pelo, porque Esaú era peludo, e quando ele chega na presença do seu pai com um banquete, levando aquela comida até o seu pai percebe pelo som, pelo ouvir, mas ao toque ele reconhece, ele pensa que era Esaú. Naquele momento a Bíblia diz que ele come.
Ele se farta daquela comida e ele impetra, ele determina a bênção sobre a vida de Jacó, achando que era Esaú. Ele já tinha determinado a palavra de bênção. Aquele patriarca já tinha deixado com Jacó, melhor dizendo, o projeto de liderança, porque Deus também estava trabalhando no projeto. A Bíblia diz que, ao terminar, Jacó, ele sai da presença do seu pai e em seguida Esaú chega. E quando Esaú chega na presença do pai, leva aquele guisado, leva aquela comida, o seu pai, ele vai ficar sem entender o que aconteceu, porque ele tinha acabado de comer, tinha acabado de impetrar a bênção, e agora chega Esaú para trazer-lhe um guisado, para receber a bênção, e ele logo entende que fez algo, aleluia, ao contrário daquilo que estava no seu coração. O irmão mais novo receber a bênção, que era do irmão mais velho. Mas a Bíblia diz que esse conflito leva Jacó a tomar outra decisão. Seus pais, eles entendendo que Esaú estava projetando no coração a morte de Jacó quando seu pai partisse, a sua mãe, juntamente com seu pai, manda que ele vá para Padã Arã, para a terra, aleluia, dos pais da sua mãe. E eles arquitetam aquilo e manda Jacó. E esse caminho, essa ida de Jacó, nesse momento Deus estava trabalhando para se encontrar com Jacó no primeiro altar. Que altar era esse? Era Betel, era a casa de Deus, porque até então Jacó não conhecia o Senhor. O capítulo de número 28, versículo de número 18 ao versículo de número 22, a Bíblia diz que Jacó, cansado, ele quer se deitar, ele quer relaxar um pouco, pega uma pedra para deitar-se, e o Senhor aparece a ele. Essa primeira aparição do Senhor foi o primeiro contato direto, a Bíblia vai mostrar aqui, de Jacó com Deus. Porque Jacó conhecia Deus, ouvindo seus pais falarem. Mas Jacó não tinha uma experiência literal com Deus. E era necessário Deus falar-lhe com ele, aleluia, diretamente para ele entender. Esse foi o primeiro processo de Jacó. E naquele momento, Jacó levanta um altar, dizendo: esta é a casa de Deus, porque o Senhor falou comigo. Quando Deus fala com ele, ele segue caminho. E eu já quero abrir um parênteses aqui para você, para que você venha entender, aleluia, que esse é o primeiro momento onde nós conhecemos a Deus, a primeira experiência com o Senhor. É o primeiro contato, é quando Deus fala, mas nesse primeiro contato estamos passando por algumas experiências que muitas vezes precisam de tempo para ser tratadas. Deus trata conosco com o tempo, experiências vividas, é Deus tratando comigo e com você. E você pode até não entender, estar se questionando por que você está passando por isso, por que você está enfrentando essa dificuldade. É Deus trabalhando com você. A Bíblia diz que quando Jacó chega em Padã Arã, e ali ele conhece a sua futura esposa. A Bíblia diz que ele se apaixona e ele vai falar com o seu futuro sogro acerca da sua pretendente. E eu entendo que Deus começa a trabalhar também na vida de Jacó nesse momento, porque a Bíblia diz que quando ele vai falar a Labão, e Labão pede que ele trabalhe para conseguir a mão da sua esposa, Labão engana ele no primeiro casamento. Ele casa com outra mulher, ele casa com Léia, não casa com Raquel, a sua pretendente, a sua amada. Deus já começou a tratar aí com ele, porque ele foi enganado também. Ele precisa trabalhar mais 7 anos para poder casar-se com Raquel. Ele trabalha mais 7 anos, casa-se com Raquel. E a Bíblia diz que ao término desses 14 anos, ele passa 6 anos ali em Arã, em Padã Arã, trabalhando, conseguindo riquezas,
conseguindo animais, se fortalecendo. Foi o período que Deus trabalhou nas economias de Jacó. Deus estava trabalhando, preparando Jacó para algo maior. E Deus está trabalhando na sua vida para algo maior e você não está entendendo. Passa pelo processo de Deus esperando que o Senhor cumpra a promessa que Ele tem te prometido. Você pode estar até chorando hoje, sofrendo, mas é um processo de Deus que vai passar. Deus está trabalhando e tudo isso vai passar. E você vai entender lá na frente o que Deus está preparando para você. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jacó já está bem próspero, com bastante riquezas, Deus agora fala novamente com ele. Esse altar Betel já tinha sido trabalhado pelo Senhor. Agora o Senhor pede-lhe que ele vá embora, que ele saia. E ele nessa saída, no Val de Jaboque, encontra Deus novamente. E ele levanta um altar chamado Peniel, que quer dizer a face de Deus. Em Peniel, na face de Deus, é o altar onde nós encontramos ao Senhor com afinidade maior. A Bíblia diz que quando ele chega no Val de Jaboque, capítulo de número 32, versículo de número 24 ao 25. Abra sua Bíblia comigo. 32, versículo de número 24 ao 25. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a juntura da sua coxa, e Jacó lutou com ele. Amém? Esse foi o período, irmãos, que Deus marcou com Jacó para transformar a vida de Jacó. Porque quem tem um encontro com Deus, ele é transformado. Ele anda diferente. Quando você tem um encontro com Deus, as coisas mudam. Você não é mais a mesma pessoa. Você é diferente. Quero abrir um parênteses aqui para contar algo. Quando Deus, ele resolveu me chamar, Deus, ele falou comigo por diversas vezes. Deus falava comigo em sonhos. Eu não entendia como Deus estava trabalhando. E o coração muito duro, meus pais afastados há 14 anos do Evangelho, e Deus trabalhando na situação. Quantas vezes eu não dizia para os irmãos que chegavam e diziam, olha, Deus revela o que acontece na nossa vida. Eu dizia, não. Vocês escutam, fala para o pastor, e o pastor à noite ministra dizendo que foi Deus. Isso é mentira. Homem nenhum tem o poder de revelar o que acontece na vida de outra pessoa. E uma jovem disse para mim, ore, converse com Deus. E ainda digo mais assim para você, conversa só na tua mente, porque só Deus sonda os pensamentos. E eu, capoeirista, muito respeitado pelos amigos, pela região pequena, e eu dizia, eu não preciso de orar, eu não preciso desse negócio. Mas quando eu entrava no meu quarto, escute isso, quando eu entrava no meu quarto, fechava a porta, eu tinha uma experiência com Deus. Eu dobrava o joelho e só na mente dizia, Deus, ela disse que se eu orar só na mente, só o Senhor sonda e revela. Então, Deus, se o Senhor revela, eu tenho vontade de ser crente, mas eu tenho vergonha de aceitar na frente do pastor e na frente da multidão. Mas trabalhe na minha vida, trabalhe para que eu aceite. Em meio a tudo isso, Deus, ele feriu os meus 2 joelhos. Eu fiquei um período sem poder jogar, eu ia para o médico, me dopava de remédio, massagem com gelo, para no outro dia ir para a roda de capoeira jogar, que eu dizia que a capoeira era a minha vida. E Deus feriu o primeiro joelho, segundo joelho, Deus fechou as portas, eu não tinha mais dinheiro para comprar remédio. E nesse período Deus fere minha mãe, porque da forma que Deus estava trabalhando, eu não estava me rendendo. E Deus resolve ferir minha mãe.
Minha mãe engravida, 43 anos de idade, uma hérnia umbilical há muitos anos, adquirida na minha gravidez, ela obteve essa hérnia, e o médico disse, essa hérnia pode estrangular a qualquer momento e a senhora pode morrer, porque crescia muito frequente a hérnia dela, e ela começou a ficar depressiva. Ela dizia que a criança era aleijada, pois tinha batido 3 ultras, não mostrava o sexo daquela criança. E nesse período eu comecei a sofrer, e eu dizia, Deus, não deixa minha mãe morrer. E eu comecei a votar a Deus, eu fiz um voto ao Senhor, e eu disse, Deus, se minha mãe não morrer, eu vou ser crente. Eu vou aceitar, Jesus, eu vou ser crente, vou ser um crente diferente, Jesus. E sempre orava com constância ao Senhor. Com 6 meses, minha mãe vai ao hospital perdendo aquela criança. E quando a criança nasce, na Januário Circo, a criança era toda aleijada. Era uma perna colada por cima da outra, por isso não mostrava o sexo, não tinha orelhas, um corte muito grande nas costas. A criança fica alguns minutos viva, depois morre. E quando aquela criança morre, nesse período minha mãe no hospital, eu em casa orando. Eu não era crente, mas eu estava orando, dizendo, Deus, se minha mãe não morrer, se minha mãe vir bem, eu vou ser crente. Minha mãe tem a criança, levam ela para uma sala, e quando levaram minha mãe para uma sala, para fazer a curetagem, tinha outras mulheres com ela. O enfermeiro chegou e disse, não, a senhora vai primeiro. As outras mulheres tinham chegado primeiro do que minha mãe, mas Deus estava trabalhando na situação. Era o encontro de Deus com a minha vida, era Deus trabalhando naquela situação. E o enfermeiro disse, vamos, a senhora vai primeiro. Quando minha mãe voltou da sala, colocaram ela numa sala com 2 mulheres. Uma mulher olhou para ela, aquela mulher era crente, de Bahia Formosa era o lugar onde a mulher se identificou, e aquela mulher disse para minha mãe assim, a senhora é crente, não é? Ela disse, não, eu estou desviada há 14 anos. E a mulher olhou para minha mãe e disse, não, você está afastada, mas a senhora vai regressar aos caminhos do Senhor. Porque Deus começou a falar grandemente ali com a minha mãe. E Deus disse para minha mãe, tu não morre aqui, mulher, porque Deus te trouxe aqui com um projeto, Deus te trouxe aqui neste lugar, para salvar todos os teus filhos. E o teu filho mais velho será a coluna da tua casa. E a obra de Deus será muito grande na vida dele. E quando ele aceitar, manda ele orar por mim. E aquele recado a mulher entregou à minha mãe. E minha mãe no outro dia voltou para casa. Minha mãe no outro dia estava em casa. E o Espírito Santo me cobrando, dizendo, tu disseste que ia ser crente. Tu disseste que ia ser crente. Mas a voz do inimigo dizia, e as festas? E as mulheres, e as baladas, e a capoeira, e os amigos, e os vizinhos, o que vão falar? Mas o Espírito Santo continuava dizendo, tu disseste que ia ser crente. Naquela tarde, irmãos, ao meio-dia, minha avó veio, vaso de Deus, um grande missionário aqui na região. Abriu vários trabalhos em todo o Brasil. E Deus mandava, ela não tinha casa fixa, estava aqui um período, e Deus dizia, vai para tal lugar, ela ia para tal lugar, e Deus fazia a obra, curava enfermos e fazia coisas maravilhosas. Naquele dia, ela vai visitar, porque Deus deu uma revelação com muitas convenções. E minha avó chega na minha casa e começa um culto, levanta um altar de adoração dentro da minha casa. E eu trancado no quarto, porque eu não queria sair de lá. E ali começou um altar de adoração. E era hinos, e me deu sede às 4 horas da tarde. Eu disse, eu vou sair daqui, tomo água e volto. Mas eu não vou ser crente hoje. Quando eu saio de dentro do quarto e vou tomar água, o meu pai chega e diz assim para mim, olha, aceita na igreja da tua tia, que na igreja da tua tia tu vai poder jogar capoeira, vai poder... que dentro das igrejas da nossa região, é de costume os homens usar calça. E eu dizia, eu nunca vou usar calça. E disse, lá tu vai poder usar tuas bermudas e jogar capoeira. E eu disse, não, aceite senhor. E quando eu tomei água, que eu escorei assim na porta, a minha irmã que jogava capoeira também, nunca vi minha irmã chorar na roda de capoeira. Minha irmã levava porrada na roda de capoeira, caía, e eu nunca vi ela chorar. E minha prima chegou, disse 2 palavras no ouvido dela. E naquele momento a presença de Deus tomou conta daquele ambiente e envolveu aquele ambiente. Minha irmã começou a chorar e a glória de Deus envolveu a todos que estavam ali. E Deus toma a minha avó com uma voz profética e ela diz a seguinte frase para mim. Deus a usando, Rodrigo, Deus manda te dizer
que hoje é o dia de tu aceitar Ele como Salvador. Olha a expressão. E para que tu saiba que é Deus que está falando contigo, Ele manda eu te dizer, não tem pastor e não tem multidão para que tu se envergonhe. Hoje é o dia. Eu orava no quarto, irmãos, dizendo, eu tenho vergonha de aceitar na frente do pastor e na frente de uma multidão. E Deus toma ela nessa ministração, dizendo, não tem pastor e não tem multidão para que você se envergonhe. Hoje é o dia. Naquele momento eu paralisado, sem força, um jovem chegou e pegou na minha mão. Ei, quero dizer para você, jovem, tenha atitude com outros jovens que estão aí no mundo. Deus quer te usar como voz profética, como jovem profético, para salvar outros que estão aí perdidos. Aleluia. E aquele jovem chegou, irmãos, pegou na minha mão. E quando ele pegou na minha mão, eu senti literalmente um choque. Aquele choque entrou dentro de mim, pegou no meu coração e eu não aguentei. E eu caí na presença do Senhor, me ajoelhei e comecei a chorar na presença do Senhor, um choro que eu nunca tinha chorado. E naquele momento, irmãos, Deus começou a trabalhar. E eu quero ministrar para você agora, essa noite que aqui está. Deus está trabalhando na situação do teu filho. Deus está trabalhando na situação do teu esposo, da tua casa. Você está achando que vai perder seus filhos para as drogas, que você está achando que vai perder o seu marido para o álcool. Você não vai perder, porque ele é promessa de Deus. Apenas ministra sobre a vida dele, decreta sobre a vida dele, porque Deus faz cumprir. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz o seu efeito. Aleluia. E quando eu aceitei, irmãos, eu coloquei no meu coração, eu vou trazer os jovens da capoeira. E quando eu aceitei, irmãos, a minha vida era de oração, era jejum, era oração, enfrentar tio macumbeiro, enfrentar toda a hoste satânica, é um negócio grande, fica para outra oportunidade isso daí. Mas, aleluia, o meu coração estava voltado, decretado, eu vou trazer os jovens da capoeira. Comecei a pregar na capoeira para os jovens, Augusto foi o primeiro que veio, depois começou a vir os outros. Jesus, na mesma semana, batiza Augusto com o Espírito Santo, na mesma semana também me batiza com o Espírito Santo, e o Senhor sai batizando com o Espírito Santo, irmão, os jovens que estavam na capoeira, e faz coisa grande, porque ali um altar foi levantado, e esse altar é Betel, e esse altar é Peniel, esse é o altar do Senhor. Levanta o altar novamente, porque Deus vai fazer acontecer. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. E nesse altar, irmãos, que Jacó estava, Jacó, ele vai lutar com o anjo. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. E quando ele está ali guerreando com o anjo, é eu que interpreto dessa forma. Jacó deveria ser muito forte, porque Jacó estava lutando com o anjo, o dia já estava amanhecendo e ele não parava de lutar com o anjo, estava enfrentando o anjo. É uma interpretação minha que ele era forte, sabia lutar. A Bíblia diz que quando a alva estava subindo, o anjo toca na juntura da sua coxa, toca no seu nervo. Jacó agora, ele vai ter uma marca. Você tem uma marca. Você é diferente. Alguém está olhando para você e não está entendendo. É porque você passou por esse altar. Você passou por Peniel e o Senhor já te tocou. É por isso que você não fala mais o que você falava. Você não pratica mais o que você praticava. Agora a tua vida é diferente, porque você está na presença do Senhor. Você está na casa de Deus. Você já está na face de Deus. E quando o crente, irmão, se encontra com o Senhor e está na face do Senhor, a sua vida é diferente, a sua vida é de adoração. Nesse período de pandemia, você está buscando a Deus, você está orando ao Senhor, você está clamando ao Todo-Poderoso, e você tem que buscar a face do Senhor, porque o Senhor está te preparando para um altar maior. Aleluia! O Senhor está te preparando para algo maior.
Era necessário Jacó aqui enfrentar o anjo, ter essa experiência com Deus, porque Deus estava preparando agora a personalidade de Jacó. Deus agora estava preparando a vida também física de Jacó. É necessário o Senhor tratar com você para mudar algumas coisas que ainda não agrada ao Todo-Poderoso. A tua personalidade precisa ser transformada. Você precisa olhar para Deus com um olhar diferente, sabendo que é Ele que rege a sua vida, é Ele que está com controle da tua vida. É o Todo-Poderoso que está agindo por você. E muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Acontece que nós queremos tomar a liderança de Deus. Nós não queremos esperar no Senhor para que o Senhor faça a sua vontade. Não conhecemos mais a face do Todo-Poderoso. Esquecemos que nós temos um Deus que rege a nossa vida, que trabalha por nós. E Deus estava trabalhando aqui na vida de Jacó, porque Jacó ainda precisava enfrentar um conflito que ele tinha deixado lá atrás. Jacó em Betel deixou, aleluia, coisas para resolver que ele não resolveu. Ele precisava resolver um conflito familiar. E agora no capítulo de número 35, Deus ele vai falar com Jacó e vai dizer a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Deus está dizendo para Jacó: olha, volta para a tua casa, volta para Canaã. Eu preciso que você vá para lá, porque você já passou, aleluia, por Betel, você já passou por Peniel, já teve experiências comigo, você já foi tocado, agora você precisa regressar à tua casa. Aleluia. E é aqui que eu quero falar para você algo da parte de Deus. Versículo de número 2, a Bíblia diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Primeira coisa, Deus pede que o povo venha realmente adorar somente a Yahvé. Que tire os deuses estranhos. As nações circunvizinhas tinham contaminado alguns que ali estavam. E Deus disse para ele: olha, manda o povo tirar os deuses estranhos. Manda o povo fazer uma limpeza. É desse jeito, irmão, nós estamos rodeados. São tantas armadilhas do inimigo, como nosso pastor falou na semana passada. Pessoas que se alimentam de internet, se alimentam de mensagem, de homens que não estão mais na direção de Deus e perdem o rumo, começam a adorar outros deuses que não é Deus. Porque quando você sai do foco, você não está mais adorando a Deus. Você está deixando a visão que o Senhor te deu. E a Bíblia diz que Ele pede que o povo tire os deuses estranhos. A segunda coisa que Deus pede para o povo: purificai-vos. Purificai-vos. Aleluia. Eu quero perguntar a você: em qual altar você está essa noite? Qual é o altar que você está vivendo essa noite? Nesse período de pandemia, como está essa purificação? Como está a minha e a tua vida? Como está o nosso relacionamento com Deus? Será que nós estamos apenas como ouvintes da mensagem do Senhor? Será que nós estamos apenas como espectadores que estamos chegando na casa do Senhor apenas para ouvir? Não, Deus quer que você purifique sua vida. Volte ao que você era. Aleluia. Volta a adorar a Deus como você adorava. Levanta o altar novamente. Deus está falando de altares, pastor, que foram derribados, altares que foram quebrados. Levanta o teu altar essa noite, porque Deus tem urgência em tratar com você. Deus tem urgência de trabalhar na situação. Mas Deus está dizendo para mim e para você: purificai-vos, 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 para que você possa ver coisas grandes acontecendo no meio do povo. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Essa purificação, irmão, era necessário para um agir maior de Deus. Quando eu e você estamos limpos, cheirosos, nós ficamos mais atraentes.
quando você purifica a tua alma, quando você trabalha o seu interior, você fica atraente para o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que toda manhã, quando o tabernáculo estava ali em funcionamento, era necessário tirar as cinzas do altar, limpar, fazer uma limpeza para acender novamente o fogo. E é necessário, irmão, em nossa vida, nós tirarmos essas cinzas, preparar o fogo novamente, colocar lenha nova, aquecer esse fogo, para que as coisas comecem a acontecer novamente. Você se lembra quando você entrava na presença do Senhor e as lágrimas desciam no seu rosto? Você se lembra quando você abria a boca para cantar? Aleluia! E você sentia o mestre bem pertinho de você? Era porque o altar estava restaurado, era porque existia essa purificação. E o Senhor está dizendo para você essa noite novamente: você precisa purificar esse altar. Aleluia! E o terceiro ponto, irmãos: mudai as vossas vestes. Essa mudança de vestes trata, aleluia, do exterior, do que está aparente, do nosso comportamento, da nossa vida. Muda a tua atitude. Se você, aleluia, está passando por esse processo e nada está mudando, muda a atitude. Levanta esse altar aqui, aleluia, porque Deus vai trabalhar. Porque quando você regressar para Canaã, como o Senhor estava dizendo aqui para Jacó, tu vai voltar. O altar aqui é El Betel, o Deus da casa. Ele estava dizendo para Jacó: tu vai voltar, tu vai se encontrar com teu irmão, tu vai se reconciliar com ele, haverá perdão, haverá fartura, haverá mantimento, haverá comunhão. Deus está dizendo para você essa noite: quando você levantar os altares que estão caídos na sua vida, tudo vai voltar para o lugar. Talvez você esteja passando pelo momento de crise, pelo momento de decepção, de falta de comunhão. Se você levantar o último altar na presença do Senhor, reparar, o Senhor trará novamente, aleluia, aquilo que você tinha perdido. Porque o altar é o Betel, aleluia, a casa de Deus, a face do Senhor. Você vai encontrar, aleluia, um lugar de gratidão, você vai encontrar um lugar de purificação, você vai encontrar a resposta de Deus, aleluia, e por último você vai encontrar avivamento, aleluia. E eu gostaria, com a permissão do pastor, aleluia, que o grupo de louvor viesse trabalhar um pouco para Jesus, aleluia, aqui, e eu quero convidar você, aleluia, a se pôr de pé, para nós, irmãos, pedirmos ao Senhor esse último altar em nossa vida, um altar de avivamento, aleluia. Você precisa novamente, aleluia, regressar na presença do Senhor como em outrora, aleluia, como cantava, como os salmistas cantavam, salmodiava ao Senhor, aleluia, porque eles achavam louvores, júbilos na presença do Todo-Poderoso. E nós precisamos essa noite, irmãos, disso novamente, porque os dias são maus, os dias são difíceis, aleluia, e nós precisamos de estar em El Betel, precisamos, aleluia, estar no lugar da gratidão, precisamos, irmãos, oh, aleluia, estar cada dia se purificando, se consagrando ao Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você quer uma experiência maior? Então busque mais a Deus. Tenha mais tempo com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Feche os teus olhos e adora ao Todo-Poderoso agora. Isso. Vai adorando a Ele. E nesse momento eu peço que você comece a confessar a Deus como está a tua vida, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser trabalhado. Aleluia. De Camassu, Minergia Sobria. Deribion de Camanderebia, Suminergia Sobria.
encontrar Embriou de camandria, contigo, Senhor. ai de comandará sobre Quero rever meus conceitos e valores. sobre a virá sobre sua vida um renovo, um tratamento espiritual na tua alma. Deus vai tratar com você nesses últimos dias. Tirar feridas, arrancar mágoas. Aleluia, você vai perdoar. Você vai liberar o perdão que está no teu peito. Senhor, me arrependo, Senhor. Súbria. Eu quero voltar ao primeiro Adore. amor. Adore. Ao primeiro Isso. amor. Aleluia. Eu quero Virá a resposta de voltar. Deus quando você fizer tudo isso. Quando você se humilhar na presença dele. Eu quero Quando esse quebrantamento que já está acontecendo. ao primeiro Aleluia. amor. E você vai ver avivamento no meio da tua casa. Amor. Ah, decalma, sube a neve, a sua minéria. Vai recebendo aí onde você está. Renovo, refrigério na tua alma. Vai recebendo da parte de Deus, porque o Todo-Poderoso está aqui. E Ele te trouxe essa noite para falar com você. Você que estava dizendo, Deus, eu não ouvi mais a tua voz falar comigo. Deus está falando para você, mulher. Eu trato o íntimo da tua alma. Eu trato do teu coração. Eu entro na tua família. Eu entro na tua casa. Contigo, Senhor. Aleluia. Virá o avivamento, você vai voltar a ler a Bíblia. Rever Quanto tempo você não lê a Bíblia, você vai voltar a ler a Bíblia. e valores. Você vai fazer aquele jejum para o Todo-Poderoso em forma de gratidão. Aleluia. Regressar Oh, Espírito Santo, nós te amamos, estamos na tua presença. as primeiras Se obras. derrama na presença dele. Você está, aleluia, na casa dele. Esse não é outro lugar senão a casa, aleluia, do Todo-Poderoso. Você está em Betel. E Betel é lugar de gratidão. Betel é lugar de retorno ao primeiro amor. Betel é o lugar onde Deus teve, aleluia, o encontro com Jacó. Ao primeiro amor, ao primeiro Ai, eu daqui a quero voltar. voltar. Virá sobre sua vida, aleluia. Virá porque o Todo-Poderoso está aqui. E Ele está aqui para derramar bênção sobre a minha e a tua vida. Ao primeiro Aleluia. Se você quer, você vai levar hoje aquilo que você está pedindo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Betel, o lugar de gratidão. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Em nome de Jesus.